Vila de Cabeças, um pequeno arraial. Passagem de tropeiros, rota comercial, terra fértil, dotada de riquezas. Teve o destaque na indústria fumageira. A vila se expandiu, ganhando seu destaque em 1962, transformou-se em cidade. Cabeças foi um povoado que surgiu no meio do mato, quando não havia estradas, quando não havia outros meios de comunicação, influenciado pelos caminhos que foram abertos para que as pessoas que se deslocavam dos sertões, do sul da Bahia, para o Vale do Paraguaçu, especialmente para as cidades de São Félix e Cachoeira, onde iam buscar e levar também alimentos, foi se desenvolvendo o povoado de Cabeças, o povoado que ainda não tinha nome, que depois denominaram de Cabeças, foi surgindo, se desenvolvendo e se tornou distrito. Quando nós estávamos na luta pela independência, que era a emancipação de Governador Mangabeira, lá para lá, vem para cá e a gente na luta. A última sessão da Câmara de Vereador de Muritiba ia dar o veredito, nós pegamos o finado Machado, parecendo uma criança, botamos dentro do carro, pegou lá que a Câmara funcionava em cima do prédio da Prefeitura, nós tivemos que rebocar eles para chegar lá no salão, sentar, e deu o voto de Minerva e foi decidido o problema da emancipação. Os anos se passaram e em 1962, graças à força do povo, dos trabalhadores, dos produtores rurais e também pela ação dos políticos locais, Cabeças se tornou um município cuja emancipação aconteceu por força de lei em 1962. A construção da barragem também, que trouxe grande benefício para o governador Mangabeira. Eu era prefeito. Fraguinha era prefeito em Muritiba. Então entrou na luta para quem podia doar o terreno para a construção dos alojamentos solteiros. Aí nós entramos na luta, conseguimos pegar a construção dos alojamentos solteiros para o governador Mangabeira, no sentido de doar o terreno, como doamos terreno, 52 tarefas e braços. A barragem de Pé do Cavalo trouxe para a cidade a oportunidade de emprego de muitos visitantes que aqui vieram, que constituíram família também e construíram casas. Você vê a ambulância, faz parte da saúde. Não existia em Governador Mangabeira. Eu, para conseguir um carro ambulante, eu fui ao Rio de Janeiro. Aí eu fui lá, consegui uma ambulância, que a gente ficou com essa ambulância aqui uma temporada. A saúde era precaríssima. As pessoas, quando precisavam de um médico, iriam buscar em outro município, especialmente em Muritiba, e esse médico vinha montado ao cavalo, não é, para atender as pessoas no momento mais delicado de sua saúde. E aí as coisas foram andando, vai lá, vem cá. Via de acesso praticamente a gente não tinha quase nenhuma. Tinha via de acesso, carroçal. A BR-101, que chegou aqui a partir do ano de 1972, cortando aqui a cidade de Governador Mangabeira, foi também uma oportunidade ímpar para o seu desenvolvimento.
A cidade expandiu muito. Da vez que eu estive aqui, da primeira vez para agora, a cidade geograficamente expandiu muito. Economicamente melhorou. Por exemplo, a questão da moradia. A moradia em Mangabeira, na zona rural, é excelente. Também algumas localidades que foram urbanizadas também. Isso é uma diferença da outra vez. Inclusive, da outra vez ainda tinha lugar que não tinha energia elétrica. Já tinha localidade em Mangabeira, lá no Jacarezinho, Jacaré Grande, não tinha energia elétrica, e hoje em dia é tudo. Outra coisa também que chegou, tem água em quase todo o município, tem água encanada, que não tinha naquela época também. Explosão até um pouco demográfica, porque nós tínhamos agora todo aquele bairro Santa Luzia que não existia, Juca Dias não existia, Nossa Senhora das Graças não existia, e hoje são bairros consolidados, né? Vanju não existia. Então, acho que o crescimento geográfico da cidade populacional, isso é marcante. Inclusive, é em vista disso que nós estamos nesse pensamento de crescimento, e nós estamos nos usando a construir uma nova matriz, porque a gente acredita no crescimento populacional de Mangabeira. E não existe crescimento populacional sem economia de qualidade. A cidade cresceu, novos colégios foram chegando, novos cursos foram entrando em Mangabeira, novas oportunidades. Então não é mais a Mangabeira daquele tempo, daquela época, não é? A igreja também, ela cresce, ela caminha, ela acompanha o progresso do mundo, ela não pode ficar atrás. Os mais antigos falavam, né? Chamavam cabeças, e contavam as histórias. E eu tive a oportunidade na zona rural de ter contato com pessoas de 100 anos, de 90 anos, e que sabia todas as histórias de Governador Mangabeira, a capelinha como surgiu, né? Os primeiros passos no tempo do Padre Olavo, há muito tempos atrás isso. Então tinha um relacionamento muito bom com essa parte antiga da tradição lá em Mangabeira, das rezadeiras. Eu gostava de escutar, e isso até me colocava à disposição para que elas me rezassem, né? Porque a oração é a questão da fé, É uma cidade que vem crescendo muito, que plantou essa esperança, mas não ficaram esperando que a esperança acontecesse. Eles mesmos ajudaram a construir essa esperança, não é? Com o trabalho, com o desenvolvimento de cada um fez a sua parte. Nesse período lá em Mangabeira, estavam as irmãs da Santa Cruz, as primeiras. Irmã Adélia, irmã Antônia Pia, irmã Francisca e irmã Juliana. Aí trabalhávamos juntos na cidade e nas comunidades. E desejo que Deus abençoe aquela cidade, aquele município, que derrame sobre aquele povo muitas graças, muitas bênçãos, que eles encontrem seu caminho de alegria e de felicidade todos os dias, na maneira do possível, não é? Eu gostaria de abraçar cada um pessoalmente nessa data tão importante, porque também fiz parte daquela história, não é? Não só parte de trabalho, mas parte de amor, de estar junto, de viver com eles as alegrias, o sofrimento. E o que nós fizemos muito naquela época era assim, obra social. Irmã Adélia tinha um dom para isso, de ajudar que os rapazes podiam fazer cursos, as moças aprenderam corte e costura, várias coisas. O lado social foi muito forte. Outro ponto também é que as irmãs, junto com a juventude, elas juntavam a juventude e faziam coisas concretas, mutirão para construção de casa, mutirão para colocar um telhado, mutirão para cuidar de um doente. Então são coisas marcantes que ficaram e que ficam até hoje. Naqueles primeiros anos, o município não tinha assim um sistema de saúde tão desenvolvido como hoje, não é? Era muito mais precária. Aí sempre tinha uma das nossas irmãs enfermeiras que foram formados, a maioria formados na Suíça mesmo, terceiro grau,
que atenderem aqui na frente, na nossa casa, tinha assim um tipo ambulatório. Hoje nós desempenhamos ainda vários papéis importantes, né? Na formação da liderança, ainda na questão da saúde, né? Ainda a gente se envolve muito na questão da saúde. Na questão da educação a gente se envolve, e uma das coisas que a gente também se envolve muito é na questão da família, né? Com a chegada das irmãs, todo o povo começou a participar mais da comunidade, não só a elite. Acho que isso é um dos benefícios que as irmãs trouxeram, a valorização dos pequenos, das pessoas mais simples. Então, a primeira igreja evangélica aqui foi a presbiteriana, que prevalece até hoje, mas tem muitas outras igrejas, né? Muitas outras denominações. Mas a presbiteriana foi realmente a primeira, por intermédio dessa família, a família Mota. Um tio que recebeu, né, o visitante. E aí nossos pais, nossos tios compraram uma casa, aliás, pertenceu a um tio, depois pertenceu ao meu pai, uma casa ali na Praça Castro Alves. Aquela casa era onde reunia era como se fosse o templo da igreja, mas era a congregação de Cachoeira. Então, 19 de julho de 1949, a Igreja Presbiteriana em Cabeças foi organizada como igreja. O terreiro foi fundado em 1920 por Manuel Cerqueira de Amorim. Aqui se chama-se IBC Alaquetu. Eu fui feita por mãe menininha 4 para 5 anos. Desde quando eu me entendo como gente, que eu nasci, que ela vinha todo fevereiro, passava 20 dias aqui. É a nossa Yalorixá. Ela vinha, passava aqui, todos os filhos e netos de meu pai foram feitos por ela. Eu era criança, mas vivia muito com os mais velhos. Fui adolescente junto com os mais velhos. Então fui aprendendo muita coisa aqui, ali, acolá. E eu acho que eu tinha menos de 27 anos, a 18. Papai me botou aqui para cantar o xirê. E ele tinha na cabeça que era eu que ia ser a substituta dele. Olha, o governador Mangabeira é muito evoluído, porque quando tem festa aqui, o pessoal não vai para outra cidade a não ser fazer todos os deveres de compra de tudo aí em Mangabeira. Eu sou muito feliz assumindo esse axé. Eu tenho mais de 800 filhos de santo, aqui e fora. E eu cuido de todos, faço tudo o que eu posso por eles. Vou para a farmácia, compro remédio para um, remédio para outro. Levanto, faço comida para um e para outro, para mim também. E adoro minha casa. E não me sinto cansada até hoje. Eu amo essa cidade de Governador Mangabeira. E que Deus e os orixás todos tomem conta de todos eles. E Ogum abençoe a todos. Minha primeira professora foi aí no Portão, era a Lita, conhecida por Lita de Astéria. Então, com 7 anos, a gente ia para a escola com a carta de ABC e um lápis e uma borracha. E a gente tinha um caderninho feito de papel pautado, que a mãe da gente costurava na máquina, cortava aquele papel e a gente ia. Então, foi construída ali em frente à casa que nós morávamos, a residência de meus pais. Foi construída a escolinha Vovó Dedé, que era na época, ela chamava até creche Vovó Dedé, e funcionou como funciona até hoje por um bom tempo, e logo algum tempo depois ela recebeu uma linda homenagem, onde está, não é? Onde foi colocado o busto da minha mãe, que está lá como essa lembrança. Nós tínhamos um serviço de som na praça que chamava, né? Quando se fazia aniversário, aí se colocava o presente sonoro e nós íamos, né, para o centro da cidade, da vila, né, que era aí bem na praça, que só tinha essa rua comprida aqui. E lá a gente ia dedicar música aos aniversariantes e a gente escutar. E ao ser eleito o primeiro prefeito, o primeiro passo do seu Aguinaldo foi realmente pensar em botar o povo para estudar. Era trabalhar e estudar.
E aí se formou o primeiro ano do curso de admissão ao ginásio. Então, o seu Aguinaldo foi aquele homem que lutou e tudo que ele pôde juntar e auxiliar para que houvesse educação e trabalho, ele realizou isso. E isso ficou muito em mim. E ele tinha um dizer muito bonito, que dizia assim: quem não vive para servir, não serve para viver. Eu nasci no Jordão, Geolândia. Mudamos para aqui, fomos trabalhar, aí comecei a ensinar as pessoas que aqui não tinha escola, não tinha nada, só tinha mato. As crianças sentadas tudo numa mesa, com umas taubas em cima dos adobros, e comecei a ensinar. Nessa vinda, que eu já ensinava também lá no Jordão. Com o Juca Dias eu consegui a sala de aula, que foi o prédio José Gomes Dias, entendeu? Que ele fez, e comecei a ensinar, vinha tudo para aqui. De Quixabeiro, de Brejo, vinha tudo para aqui estudar. A igreja decidiu criar a escola que foi denominada Escola Josué da Silva Melo. Essa escola, o prédio dessa escola eram as próprias salas da igreja, que começou a escola com 4 salas de aula. A municipalização era uma obrigatoriedade de passar da responsabilidade do Estado para a responsabilidade do município. Todas as escolas de primeira até a 4ª série. Ensino Fundamental 1, como era chamado, né? Então, nós não tínhamos ensino médio, tivemos que passar a fazer o convênio com a prefeitura. Meu pai era carpinteiro, Benedito Araújo, e na comunidade ele era tido assim na época como um líder assim da comunidade. Meu pai doou, né, um terreno aqui em Jacarezinho, que era Lagoa Redonda na época, e aí se construiu uma pequena escola. Aí a gente ficou assim cheio, porque já tinha um espaço para a gente se reunir. Quando eu trabalhava, eu sentia a carência das crianças, então a gente pegava as crianças e colocava em caminhões para ir para a Cabaceira, para ir para outros lugares assim mais próximos, no Olho d'Água. E aí começou a ficar difícil, né? E por conta a gente não tem uma área de lazer, aqui tinha um quintal, já era bem menor. Então eu comecei improvisando brincadeiras e trazendo as crianças para passar a tarde de aula extra classe. E aí eu juntando com meus irmãos, que a gente improvisa os brinquedos, porque agora está desativado. Mas a gente construiu muitos brinquedos e aí a gente foi ampliando, foi melhorando. E aí na simplicidade mesmo do espaço, as crianças amavam. Eu botei uma escola infantil no primeiro ano, em 1961. Papai mandou fazer a mobília toda, aí tinha esses meninos todos. Aguinaldinho, Angelildes, Henrique, Graça, a outra Graça, minha filhada. Então, foi menino para danar. E eu alfabetizei, adorava. Levei 28 anos trabalhando para o Estado. Cheguei em Salvador, me formei em Biologia. Aí eu vim para Mangabeira. Quando eu cheguei aqui, me convidaram para ir para o SECOM. Eu adoro até hoje meus alunos do SECOM. Quando você vê um menino passar por mim, um rapaz, dizer, como vai? Isso foi meu aluno do SECOM. Ali onde era a Joseane, era de uma ponta a outra, o armazém e o telefone. Foi ali dentro mesmo do armazém. Um vão eles tiraram, botaram uma gabine e instalaram esse telefone. Aí quando eu fui, me apresentei a ele, mandou que ele mesmo mandou Muritiba fazer uma ligação. Muritiba fez a ligação e ele mandou eu atender. Esse Armando Paulo tinha uma cerca, que ele tinha muitos gados, e tinha um curral aí muito bom aí. Aí tinha uns lugares que dava para a gente estender a roupa, né?
E daí, minha mãe trabalhou muito nessa fonte das cabeças. Ela fazia até brincadeira com as pessoas aí, com a turma. Tinha umas que diziam, acabou que você lava essa roupa toda, você o quê? Assim, menina, que você lava. Eu lavo porque eu preciso e gosto de lavar. Agora, vou dizer assim, o sabão eu tenho como uma caneta. E a roupa eu tenho como um caderno. Era assim que ela dizia, ela era tudo na brincadeira, ela era muito alegre. A primeira ligação, eu tinha essa idade aqui, 12 anos. Na hora que Muritiba, que o telefone trincou, aí eu falei, cabeças, bom dia. Aí ela disse, bom dia. Eu quero falar com o senhor Antônio Martins de Cerqueira. Era o dono de uma loja que tinha em frente. Aí eu fui, atravessei a rua e chamei o senhor Antoninho. O senhor Antoninho veio e atendeu o telefone. Ele é telefonista. Então eu ia para lá, ficava lá com ela. Eu gostava, nós éramos muito amigas, ficava lá com ela e tal. Naquela saída, uma voltinha assim, eu pegava e chamava, o telefone chamava, eu pegava e segurava e dizia a ela, tal pessoa falou aqui. Ela ia completar, né, a ligação. Ela ia completar, eu ia lá, mas eu não era telefonista não. Eu ia lá como assim, uma amiga, né? Agora eu era charuteira, lavadeira de roupa, ajudava nas casas das famílias. Essas famílias daqui, eu já trabalhei muito nessas casas aí, muitas pessoas. Graças a Deus, me senti bem. Teve uma sessão no posto cultural do Mobral, ali onde hoje é a Igreja Adventista. Teve uma reunião para tirar a presidente. Todos esses 4 anos, sempre a presidente fui eu, sempre a presidente fui eu. Eu ser presidente de uma micareta. E realmente eu fiz 4 micaretas. Minha mãe até me contou, e já vi muita gente falando, que a frente da igreja daqui era para lá, para o lado de lá. E minha mãe contava que era muito bonita a festa Nossa Senhora das Candeias. A festa Nossa Senhora da Conceição não é igual a Nossa Senhora das Candeias, era muito mais bonita. Tinha muitos batucada, muita lavagem, muito terno, era muita coisa. Isso que era muitos fogos, muita coisa, era uma festa mesmo badalada. Nossa Senhora das Candeias, viu? Agora Nossa Senhora da Conceição tinha sempre a missa, mas não era assim como a das Candeias. Sempre eu falo assim, minha mãe contava que a festa das Candeias era tão bonita, que Nossa Senhora da Conceição sempre foi a padroeira, né? E a padroeira até hoje. Mas a festa era badalada mesmo, era das Candeias. Porque hoje não tem muita gente, a gente não tem mais gente aqui mais para confirmar isso que eu estou falando, viu? Deus já levou mais dessas pessoas. Porque aqui era muito falar dessa festa. Estou 58 anos, estou aqui. Cheguei no dia 11 de maio. Com Mangabeira, depois desse armazém, que era 3 armazéns. Mas tinha operário que trabalhava. Aprendi a fazer charuto na casa, quando Dona Joana pegou fazer charuto, que ela fazia, eu muitas vezes de menina, eu já enrolava pava, folha de mato, pegava a fazer o charuto e aí eu aprendi. Ralou, o negócio, a gente bota o fumo é tipo uma caixa, né? Aí bota na ralua para poder separar os bons, os refugos e a parte boa. E também tem o negócio de uma tarefa, que a tarefa bota também aquelas caixas, que é a tarefa de um dia que a gente tirava. Aí fica aquela alma de fundo alta, aí a gente tirava e ganhava o dia. Trabalhei primeiramente foi de seu Carlos Nascimento. Depois saí de Carlos Nascimento, encerrou Carlindo Fonseca. Trabalhei, parou, fui para Zé Carvalho. Lá encerrou e eu trabalhando lá. Nem 30 anos que eu cheguei trabalhando, uns 20 e poucos anos. Depois que eu fui trabalhar na casa das irmãs,
Aí depois que eu saí do armazém, que o armazém parou, fechou. O dinheiro chegava, dava o dinheiro e distribuía o dinheiro com o povo ia trabalhar para comprar o fumo, e nesse tempo nem o fumo tinha aqui, o fumo tinha em Muritiba. A gente pegava o carro para ir a comprar o fumo, comprar bagaço, comprar tudo para trazer, para apurar o fumo, para começar a abrir o trabalho, abrir o fumo, fazer o negócio de encher e fazer os patentes de capiar. Aí no município de Morredão, à beira, em 76, meu pai, em 76, eu tinha 8 anos na época, mas a gente ampema e na zona rural, e no Cipoal ali, essa João Mona, ele era filho ali de Imburana. E meu pai ranchava na fazenda do pai dele, lá em Imburana, tá entendendo? Mas depois que o senhor Mona passou para ir, aí onde viu a Cibídia e a Ampada e na fazenda de João Alha, aí trouxe para ir para a cidade. Eu morei na Praça dos Pontos, de primeira Praça da Bandeira, não era? Hoje é os Pontos. De lá nós passamos para aqui. Recebeu o coelho porque aqui temos uma andar de mal, aí ranchava nos pontos, vinha para aqui, para Muritiba, passar para Cruz das Almas de novo, aí nós vinha de novo para aqui. Aí acolhia a gente, sabe? Mas a gente, ele já não sabia ler naquele tempo, não sabia. Aí seu João Momona falou, o Dona Alicinha, a avó de Marcelo Predeira, e foi nossas professoras. Botou a gente no Nobral, aprendemos a fazer o nome, tiramos o documento, tudo em Mangabeira. Aí nós não tinha nem título, quem ele falou. Nem título, nem identidade, nem nada. Aí nós ficamos aqui, tiramos a identidade com o senhor Momona. A hora de 76 para a gente aí, estamos aí até hoje, graças a Deus. Meu pai em Abeira era muito conhecido. Ele era conhecido na região toda. Onde perguntasse se Ana Cibides, todo mundo lhe informava, era homem de direito, homem de bem. A Zezinha, que é minha sogra, era sogra prestada, ela que me ensinou a pegar menino. Ela, quando ela dava dor, ela me chamava para ajudar ela. Aí ela vinha me explicando o que eu podia fazer, o que podia fazer. Aí eu comecei a aprender a pegar menino com ela, Zezinha, a mãe de Zé Santana. Nisso, quando ela paria, ela me chamava, aí ela me dava a explicação para eu fazer como é que cortava em bico, como é que não fazia, ela me ensinava. Eu tive 15 filhos, tudo normal, tudo em casa. Uma parteira e minha mãe morreu, ficou sendo minha irmã, tudo isso. Tudo da reunião lá que eu morava, tinha uma que chamava Norata, tinha uma que chamava Dona Arthur, tudo isso, Arthur, minhas parteiras eram essas. Eu peguei uns 2 meninos, dois meninos nascidos pelos pés. Aí foi um sacrifício, foi um modo de pedir a Deus, pedir a São Raimundo, parteiro, para ter o parto, para a menina não morrer, mas foi um sacrifício mesmo. Eu aprendi a rezar quando eu morava na casa de minha mãe. Muitos benditos eu aprendi com minha mãe, que minha mãe era rezadeira, meu pai era rezadeira, meu avô era rezador também, tudo isso. Mas a reza que eu rezo, os pessoal, eu aprendi com uma vizinha de minha mãe. A reza é mundo tudo. Eu rezava para ficar rouca. Eu ia para Lapa, saía rezando daqui até na Lapa, só quando eu voltava eu estava rouca de rezar. Tinha a escola, tinha 2, tinha uma no portão aqui embaixo e a outra ali, a Miriano Mota. A minha professora era a Dona Alicia, ela é ex-sogra de Dr. Cavalcante. Até um dia eu cheguei lá, ela estava lá, ela foi a minha primeira professora. Mal de 7 dias, isso de uns tempos para cá até sumiu. Antigamente, porque diz que a criança nascia e quando fazia assim 7 dias, chegava gente para visitar, né? Aonde levava aquele mal para aquela criança. A mãe falava isso. E tinha uma coisa também que a criança nascia, aquela criança que desse para roubar, na hora que nascia ela conhecia, aí ela fazia o remédio, aquela criança não. Ele nascia laçado com um cordão no pescoço, aí ela cortava o cordão
e enterrava. Agora o que ela fazia lá, a gente não sabia, né? Disse que ela procurava um curral de gado para enterrar. João Fonseca. Ele trouxe o armazém, mas não ficou com o responsável, né? Tu sabe que antigamente as coisas tinham que... Eles tomavam assim a frente, mas tinha os gringos que eram os compradores de fumo. Mudou porque a gente morava aqui, tudo tinha que ver em Muritiba. Tudo tinha que ser em Muritiba. A loja só tinha aqui uma. A gente tinha que comprar, só eu comprava aqui, eu ia para Muritiba. Supermercado não tinha. Tinha um açougue. Só tinha uma loja, um açougue, que era de São Malaquia. Aí depois que passou a cidade, começou aumentando. Veio supermercado, veio farmácia, veio o hospital. Olha, eu nasci em 1920. A minha mãe se casou em 19, dizia ela, né? A fazenda da minha avó era encostada no Bom Sucesso, a mãe da minha mãe. E a fazenda da minha avó, a mãe do meu pai, é o cemitério de Mangabeira até na Lagoa do Cipual, dividido com Artugalho, da Lagoa do Cipual, muita terra. O cemitério foi comprado na mão de um homem que chamava Zé Martim, pai de César Martim. Eu fiz a casa de farinha na aldeia, para esse povo do dia, essa que eu estou te falando. Aí eu tinha que me arrumar, entrar na gravata e no paletó para ir fazer casamento na fazenda, né? Tanto que eu fiz 6 casamentos. Eu fui fazer um casamento aí perto da Cabaceira uma vez, debaixo de chuva, uma noite. Eu fiz outro casamento na fazenda do Seu Pinho, na casa dele, de uma empregada. E os outros foram no cartório. A professora vinha pelo vapor de Cachoeira. Não tinha estrada para Salvador, não. Ela vinha pelo vapor de Cachoeira, no dia de segunda-feira e ia embora no dia de sábado. Vinha 2. Aí uma casou com o filho de São Mané Pedro, de Mangabeira, a que chamava Orga, com um homem por nome Enoque, filho de Mané Pedro, irmão de Efraim. Aqui era muito atrasado, moça. Não tinha casa nenhuma como tem hoje, não. Tudo era mato. Aqui Chabeira está parecendo uma cidade. Não era assim não, era coisa pouco. Não tinha mercado, não tinha nada. Os homens mais novos que chegou aí, perfeito, esse povo, foi que melhorou. Hoje em dia tá bonita. Essas casas daqui de Mangabeira, essas casas pequenininhas que hoje estão botando sobradinho, quase tudo foi ele que fez. Porque era assim, seu Malaquias, faça uma casa para mim, e eu vou lhe pagando. Ele paga com o fumo. Aí, faça uma casa para mim. Ele aí fazia a casa de tudo, fazia as contas todas. E o povo, quando vendia o fumo, pagava as contas da venda e as contas da casa dividida não sei quantas vezes. E teve um padre que veio fazer missão, um padre e um seminarista, 2 seminaristas. Ele veio fazer missão, aí ficava ali na casa de uma senhorinha, ela já é falecida, só tem a filha, Marlene. Aí ele chegou e falou assim, na próxima vez que eu vim aqui eu quero encontrar uma igreja. Aí era para ser ali na casa dela, na casa de Marlene, de Dona Lili, a véia chamava Dona Lili. Aí depois ficou o dono da igreja dali, que ali também foi doado. Aí ficou assim, se for lá eu não ajudo nada. Aí a véia, se for lá eu não ajudo nada. Aí depois entraram em diálogo, dialogaram, aí ficou lá mesmo. Aí um ajudou o outro, que a igreja foi feita de mutirão. Aí cada um ajudou com uma coisinha e rapidinho os
tem um bando de pedreiro na comunidade, aí no instante a igreja saiu. Gosto. Maria, é minha terra, eu gosto. Quando eu vou em São Paulo visitar lá os meninos, Maria, eu só estou contando os dias de vir embora. Ele era coletor do Estado, cobrador de imposto, né? Naquela época era em Muritiba. Como aqui era uma vila de cabeça, o coletor não quis vir. Aí ele veio. Depois ele descobriu que aqui podia melhorar, não continuar sendo vila. E trabalhou com outros amigos em toda a emancipação da cidade. Como foi depois, foi um sonho da vida dele também, fundar um colégio aqui, né? Que chamaram até ele de louco. Aqui tinha um clube Ceci, que era um clube esportivo, e ele foi anunciar que ia ter uma reunião para ter esse colégio. Era um louco, não, era um louco. Ele saiu pela roça dizendo que abriu uma escola e disseram que era mentira. Chamando o povo, os pais diziam, não estudei, meu filho. Vai. Saiu dando bolsa por essa roça toda aí. Chamando os meninos, pagando, fazendo adjuntório dia de domingo, para poder construir o colégio. Tudo nasceu aqui em casa. A primeira caneta, a primeira conversa, aí nessa sala, tudo saiu daqui. Aqui já foi até a coletoria. Quem implantou o segundo grau aqui foi eu, mas meu marido. Tanto que Antônio, quando eu chegava aqui de noite, dizia assim, mãe, a senhora não vai conseguir. E está aí, o segundo grau. Eu era professora e vice-diretora do colégio. Mas Yolanda também me ajudou, Rita me ajudou e muita gente aqui. As meninas da professora Nilza Mota, essa turma toda aí. A irmã, muita gente também me ajudou, porque ninguém faz nada sozinho, né? Quando ele dizia assim, eita, vou para Mangabeira, parece que ele ia para o céu. Minha terra é o que eu chamo minha terra, é uma geira de humilde condição, pobre de tudo que a cidade encerra, mas milionária de vegetação. Aqui a alma da gente se desterra para o silêncio da contemplação. Aspira-se o apuríssimo da terra e guarda-se mais casto o coração. Boa terra jamais negou a quem trabalha o pão que mata a fome, o teto que agasalha. Nessa vila de cabeças, nesse brilho de harmonia, relembremos esse dia, coleguinha, não se esqueça. Um culto da nossa pátria que nós hoje aqui comemoramos é o sabor da liberdade que também sobrepujamos. Mangabeira era pequenininha, mas como cresceu. Parabéns, governador Mangabeira, pelos seus 60 anos, pelos que fizeram você crescer e pelos que já estão com Deus. Em qualquer lugar que a gente vá, todo santo dia, o nosso trabalho está presente, essa alegria que me faz cantar. É tão bom viver e ver o sonho acontecer. Mangabeira bem melhor pra mim e pra você, e não vai parar. Vamos prosseguir, juntos caminhar. Segue em frente como a gente sempre quis. Cada dia mais nossa, cada vez mais feliz. Mangabeira segue em frente como a gente sempre quis. Cada dia mais nossa, cada vez mais feliz. Mangabeira 60 anos, cada dia mais nossa, cada vez mais feliz.
Mangabeira se emancipou, iniciando assim a sua história, que hoje tanto acompanhou. Vários nomes foram citados, Altinópolis, Betânia e Três Palmeiras, mas te homenageamos com o nome do saudoso Otávio Mangabeira. Na agricultura és pioneira, belo rio, céu azul, povo viril. Tu és para mim, ó Mangabeira, meu império, minha Bahia, meu Brasil.